Olá, bom dia, sou o Dr. Antônio Martins de Farias e aqui eu estou mais uma vez, para gravar um vídeo. Quero agradecer primeiramente a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo, obrigado aos meus 313 amigos, estou muito feliz. Minha meta é 1000, mas já está bom demais. Eu quero crescer cada vez mais, se Deus quiser, conto com a ajuda de vocês. Se você ainda não tem um vídeo, não tem um canal no YouTube, por favor, corra, crie ou se inscreva no meu canal e aperte aquele sininho para quando eu publicar um vídeo, você ser notificado e você assistir. Assista até o fim, porque tem conteúdo de 1 ao 20º minuto, Eu faço geralmente um vídeo de 10 a 15 minutos, mas às vezes eu extrapolo um pouco e vou passando. Eu deixo aqui, não esqueci no vídeo de quarta-feira, mas fica servindo. Deixo aqui o meu telefone, o meu e-mail e o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? Você tem de segunda a sexta um assunto novo, sempre sobre política, sobre direito, que facilite a gente se manter atualizado. É fundamental a nossa atualização. Nós estamos vivendo na era, da comunicação instantânea. Eu já estou até com medo, de estar falando, da gente falar e ser, vamos dizer assim, tá desatualizado. Mas não está não, Eu, no vídeo de quarta-feira, eu falei sobre a questão do que não há o poder, quarto poder no Brasil. De fato não existe. Sei que tem me desculpa essa pouca, é uma memorização de que eu falei na quarta-feira. É o único jurista que tem essa teoria, é Ives Gandra Martins. Não sei onde ele inventou essa ideia, que diz que as Forças Armadas são o quarto poder e que pode, através do artigo 142 da Constituição, intervir na política brasileira. Não pode, definitivamente. Ives Gandra Martins, com todo o respeito que nós temos a ele, os brasileiros devem ter a ele, eu como advogado, tenho que ter respeito, mas ele está errado. Ele é único também, Não tem outro. Você pode consultar com todos os constitucionalistas brasileiros que eles vão também dar minha mesma opinião. O que eu quero aqui lembrar é exatamente, para a gente dizer o seguinte, que na ditadura militar eles criaram uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional era uma lei muito draconiana, muito rigorosa, E alguns diziam que a Constituição de 88 não a recepcionou e tal, e vai lá, essa lei foi revogada e criaram, através da Lei 14.197 de 2021, um título específico no Código Penal, trazendo os crimes da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. Então, o Código Penal brasileiro hoje tem um título específico que cuida sobre dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, é crime você violar o Estado Democrático de Direito. Então, qualquer situação que você perturbe a tranquilidade, que você destrua, feche rodovias, que você feche, sei lá, estrada de trilhos, linhas de trem, derrube torres elétricas, isso é crime, É crime sobre o qual vamos responder no Código Penal. Não sou penalista, mas a gente tem que entender isso. A questão da lei, tem uma lei antiterror, mas a gente está com uma certa dificuldade. Isso aí é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir, porque estão chamando muito esses atos de Brasília, do dia 8 de fevereiro, de terroristas, Só que tem um detalhe, para enquadrar esses terroristas, a lei de terrorismo, que tem uma lei no Brasil, ela não focou o terrorismo político. Então, em tese, aquele crime de Brasília não é terrorismo, porque não tem aplicar a lei de antiterrorismo, porque ela é, vamos dizer assim, ela não se aplica nos casos de política. Ali foi, obviamente, uma agressão política ao nosso país, Então, não há que dizer que não tem como não enquadrar, os culpados hoje em dia não tem lei. Tem lei sim, Vamos lá, o artigo 359, do Código Penal, ele diz assim, do golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. De fato, o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023?
violência, destruir o Palácio do Planalto, destruir o Congresso Nacional, destruir o Supremo Tribunal Federal. Qual era o slogan deles? Retirar o presidente da República. Então isso é golpe de Estado. Aquilo ali não tem outra explicação. A desculpa que o povo do Bolsonaro está dizendo, porque houve... Gente, não houve infiltrado. O que nós vimos ali foi bolsonaristas com camisa, com foto de Bolsonaro, cantando slogan de Bolsonaro, rezando, orando, porque o Bolsonaro é cristão, é evangélico, a mulher de Bolsonaro se ajoelha como evangélica, uma líder evangélica, junto com a ex-ministra, né, a Damares Alves, lá do senador eleita pelo Distrito Federal. Então não tem como desassociar esse crime, que foi um crime contra o Estado Democrático de Direito. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Não tem como a gente fugir disso. Né? Toda a estrutura política, né, foi afetada, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo foi afetado com a violência. Qual é a tentativa? Buscar, né, a destituição do presidente Lula. Então isso é crime. Aquelas pessoas que estão com a conivência do Exército, né, que ficaram em frente aos quartéis pedindo golpe de Estado, pedindo que a intervenção das Forças Armadas para não permitir que Lula tome posse, também incorreram no mesmo crime. Então, veja bem, eu acho que a gente precisa mas é vingança. Não, não é vingança. Não tem como livrar Bolsonaro da prisão, porque essa atividade de Brasília só aconteceu porque Bolsonaro permitiu. Ele é o principal líder político. Se ele tivesse feito um discurso no dia 30 de outubro, quando acabou o resultado, tivesse dito que a eleição, ele tinha perdido a eleição, que é um fato normal, que ele estaria disposto a continuar na luta pela liberdade dele, eu gostaria de saber o que é a liberdade, porque ele fala que é pela liberdade, mas a liberdade de Bolsonaro é liberdade para dar facada em um quadro de Cavalcante, uma obra mundial, uma obra que é referência para o mundo. A liberdade é fazer cocô, fazer xixi no Palácio do Planalto, desmoralizando o símbolo do imóvel que ele ocupou durante 4 anos como presidente da República. É liberdade destruir o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se essa é a liberdade. Se essa é a liberdade que Bolsonaro defende, essa é crime. A liberdade que eu entendo é a liberdade que eu estou fazendo esse vídeo, tentando explicar ao povo brasileiro que o que Bolsonaro fez é um crime. E ele vai ser punido, porque o Código Penal brasileiro, que tem que ser para todos, né, não tem que absolver Bolsonaro, não tem que dar anistia a Bolsonaro, não tem que fazer... Tem projeto de lei de deputados bolsonaristas pedindo para absolver, para perdoar os crimes cometidos contra as eleições. Não, gente, não pode. É crime. Todos os brasileiros que cometem crime vão responder. Então eu vou pedir que todas as pessoas presas ou que estão para ser presas no Brasil também têm que ser perdoadas, porque o presidente Bolsonaro foi. Se dermos anistia aos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, eu vou pedir um habeas corpus, um mandado de segurança, para sustar todas as prisões de Santa Cruz de Capibaribe, todos os presos da cadeia de Taquaritinga do Norte, para que eles sejam livres. Porque se o Bolsonaro pode ser anistiado, por que as pessoas que estão nos presídios, pobres, pretos e prostitutas no Brasil não podem? Por que só rico tem direito e o pobre não tem? A gente vive no Estado Democrático de Direito, onde todos são iguais perante a lei, conforme está no artigo 5º da Constituição. Agora, se criar uma lei que favoreça Bolsonaro, porque ele cometeu o crime, mas ele não... vamos perdoar. Não tem que ter anistia para Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser submetido ao inquérito policial e averiguado, ele tem que ser intimado para depor, tomar conhecimento, se defender. Todo processo legal tem que ser dado a ele, todo direito de defesa, mas se ele se condenado, tem que cumprir a pena. O lugar de golpista é na cadeia. Não existe espaço na democracia brasileira para pessoas que querem destituir um governo legítimo. Que você concorde ou não. Eu não concordo com o governo do PT, mas ele não ganhou? Vamos respeitar, vamos cobrar de Lula. Eu estou aqui toda segunda, toda quarta e toda sexta fazendo um vídeo. Quando tiver que condenar, que criticar Lula, eu vou criticar.
Eu sou um analista político nacional. Eu vou criticar todos os erros do governo federal. Saiu da Constituição, estou eu aqui criticando. Porque eu quero que o governo, todos, né, os prefeitos, os vereadores, os governadores, os deputados, sigam a Constituição. Agora, você destruir o patrimônio cultural, o patrimônio histórico que nós temos no Brasil e dizer que é liberdade, pelo amor de Deus. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro e todos os seus seguidores, quando fizeram aquela famigerada destruição dos três poderes em Brasília, eles cometeram crime e, portanto, têm que ser julgados, presos, julgados, condenados e cumprir pena. Nada de anistia para Jair Messias Bolsonaro. Porque, como vocês, golpe de Estado, eu repito, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, que foi o que aconteceu, violência e grave ameaça, né? Um governo legitimamente constituído. Você pode não concordar com o governo Lula, mas ele foi constituído, ele foi eleito, ele foi diplomado de acordo com a Constituição, jurou a Constituição, tomou posse, impulsou seus ministros. Então, o governo Lula só pode sair se ele cometer um crime de responsabilidade ou crime comum de responsabilidade, é submetido a impeachment, como foi Collor em 92, como foi a presidente Dilma em 2017. E deu uma ferida muito grande no impeachment da presidente Dilma. O Brasil está nessa situação pela ferida que não sarou do tal do impeachment da presidente Dilma, que dividiu muito a sociedade. Agora, o presidente Bolsonaro cometeu 300 vezes mais crimes do que a Dilma, e o Congresso Nacional, recebendo o orçamento secreto, não abriu um crime, um processo, não leu um processo que pelo menos submeter à votação, que ele podia ser rejeitado. Mas não, o que fez o Arthur Lira, presidente da Câmara? Manteve durante 4 anos arquivado mais de 150 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele estava com um orçamento secreto, distribuindo 19 bilhões, 21 bilhões, 23 bilhões para os seus amigos. É isso que a gente precisa de entender, né? Então, aí o Lula ganhou a eleição, aí vem Bolsonaro e quer derrubar. Não, gente, não pode derrubar assim, tem que esperar, a Constituição diz, o mandato do presidente Lula vai até o dia 5 ou 6 de janeiro de 2027, conforme a reforma constitucional, artigo, se eu não me engano, é a emenda constitucional 111 de 2021, que tirou a posse para governador e presidente da República do dia 1º de janeiro. Então, é no dia 5 ou 6 de janeiro do ano seguinte, a posse. Então, o presidente Lula vai ficar mais 5 dias no governo, de acordo com a Constituição, porque tem uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional que tem essa. Então a gente tem que cumprir a lei. Agora, ficar descumprir. Você tira o Lula, você rasgou a Constituição. Aquela intervenção da chamada medida que apareceu no ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que está preso em Brasília, aquela minuta era uma intervenção militar. Ele que deu o nome, ele parece que ele leu aquele livro de George Orwell, chama 1984, quando um ditador muda o nome das palavras. Mas aqui chama-se uma junta militar, porque ele botou uma comissão que só tinha militar. A maioria era militar. Ora, então o que ia acontecer? Ele ia dizer que quem ganhou a eleição foi Bolsonaro. E é um golpe de Estado. Se ele tivesse assinado aquilo, e ele ia assinar, ele só não assinou, porque acho que ele não teve o apoio das Forças Armadas. Mas se um general, um almirante, se tivesse ido para o palácio, disse aqui agora a gente está a um novo governo, ele teria assinado. Porque o Bolsonaro deu o golpe de Estado, ele tentou dar o golpe de Estado, não tem outra alternativa, a não ser dizer que foi uma tentativa de golpe de Estado, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Então, infelizmente, gente, eu não queria estar falando disso, porque eu me entristeço, eu estou triste, com 65 anos, eu vivi a ditadura militar de 64, quando aconteceu, eu estava com 10 anos, mas eu ainda assisti muitas torturas, assisti muitas pessoas presas, sem defesa, sem habeas corpus, sem nada, né? Comerciantes falidos, porque tinham dado apoio ao Arraiz aqui em Pernambuco. Muita gente inocente foi presa, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, a gente era perseguido pelo Exército,
Mas também eu aprendi, né, a ouvir discursos de Marcos Freire, eu ouvi discursos, aprendi a ouvir discursos de Teotônio Vilela, o Menestrel das Alagoas, eu aprendi a ouvir defesas de Tancredo Neves, eu aprendi também a ouvir as defesas de Franco Montoro, né, de Mário Covas, de Ulisses Guimarães, que defendiam a democracia de forma honesta. Né? Ulisses Guimarães botaram os cachorros dele lá, o exército botou os cachorros em Ulisses Guimarães em Salvador. O que, que ele disse? Saiam da minha frente e deixe o líder da oposição passar. Ele enfrentou o nosso Ulisses Guimarães. Né? Tanto é, também eu aprendi a ouvir os discursos de Marco Maciel, né, que se rebelou quando viu que a estrutura estava indo por água abaixo. Então a gente lutou por uma democracia, a gente não pode agora entregar, vamos dizer assim, a nossa luta. A gente tem que estar na luta, não é pegar em armas, não. Eu sou contra armas, eu acho que eu sou pelo desarmamento da sociedade civil. Quem deve estar armado é as forças de segurança. Se dependesse de mim, eu fechava todos os CACs, né? O centro, não sei o que lá, de armas aqui. Você vê uma cidade como Santa Cruz, uma cidade que falta livro, não tem uma cidade que tem mais de 100 mil pessoas, não tem uma livraria, porque ninguém lê na cidade, mas o fruto, o único benefício que Bolsonaro deixou em Santa Cruz de Caparibe, 2 vezes que ele esteve aqui, ele passou de moto para Santa Cruz, criaram-se acho que 2 clubes de tiro, se eu não me engano. Então é uma cidade que ela está estimulando a violência, né? O Bolsonaro foi um homem da violência. Ao invés de ele levar a biblioteca, abrir bibliotecas nas cidades, não, ele mandou abrir clube de tiro. Então eu sou a favor da paz. Eu sou a favor do desarmamento da sociedade. Eu quero a valorização, né, da sociedade política, da sociedade inteligente, da sociedade que discute política, que não tem medo. Né? Muitas vezes as pessoas, mas você não deve fazer isso que você... Eu não tô criticando porque eu quero, é uma realidade, mas eu não posso, como brasileiro, me silenciar. Eu tenho que defender a democracia, porque é uma força única que vai plantando, né? É meu vídeo que vai estimulando as pessoas também contra, porque eu quero paz, eu quero que a sociedade não dê golpe, né? Que não tenha mais essa mentalidade estúpida, ganhe a eleição, ganhe na democracia, como nós estamos ganhando desde 1989, desde 1984, quando nós derrubamos, né? A força do povo derrubou a ditadura militar, quando Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985. Então, o que eu defendo? Defendo a democracia, eu defendo que o povo deve decidir os destinos da sua nação, não um ditador que queira tomar o poder. Então, acho que o senhor Jair Bolsonaro nunca mais vai ser presidente do Brasil, a não ser que ele se candidate e ganhe pelo voto, porque ditadura, golpe de Estado, tenho certeza que o Brasil nunca mais será palco disso. Nós nos livramos, né? Bolsonaro pelo menos fez essa coisa boa. Acho que Bolsonaro foi o teste, que o Brasil não suporta mais golpe de Estado, que a sociedade está revoltada, a sociedade não aceita, né, que ele tome o poder legítimo do presidente Lula, que o presidente Lula está aí entregue ao que ele consiga governar os seus 4 anos, e se tiver um sucessor ou ele mesmo, que é a democracia que mostra o caminho, não ditadura como Jair Bolsonaro queria. Ok, gente? Muito obrigado. Eu espero que a semana que vem eu já mude de assunto, mas não tem como a gente não falar que no dia 8 de janeiro de 2023 foi muito, que será papo, conversa para muitos anos, porque os livros de história, os livros, as revistas, os grandes jornais falarão ainda muito, durante muito tempo, sobre esse assunto, porque foi um assunto muito importante para a historiografia brasileira. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.